É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês que estão chegando. Comecei compartilhando aqui na live anterior algumas revelações que são baseadas em Números capítulo 20. Sejam bem-vindos novamente. Débora, Deus abençoe. Davi está de volta aí, a galera. Letícia, Gui, a galera tá chegando. E eu já vou convidar aqui o meu amigo para estar com a gente. E você já envia essa live aí para algumas pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar, Deus vai fazer grandes coisas. E pode ter certeza que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Vai chegando aí. Que Deus abençoe. Já vou convidar aqui. E a gente vai mergulhar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pega o teu café aí. Ei, Opa! pastor! E aí? Tudo bom? Tudo bem e você? Agora deu, hein? Agora sim. Muito bom. Paz. Obrigado pelo convite, hein? Que isso? Você tá bem? Tô bem. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Oh, uma honra. É, Uma honra. muito bom. A família Eu... vai bem? A esposa vai bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos em casa, né? Ah, que legal. Estamos quietinho em Também. casa. Pô, mas está sendo muito bom. Bom, Pastor, bom ficar por um tempo, quero mas logo vai passar isso, né? com certeza, já está passando já, e eu creio que nós sairemos muito mais forte do que nós entramos nesse processo, muito mais apaixonados. Amém. Gostaria que você fizesse uma oração para a gente começar, pode ser? Amém. Vamos orar então. Vamos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças pela vida do Felipe, Senhor, sua esposa, sua família. Te dar graças por esse momento. Ó Espírito Santo, nós dependemos inteiramente de Ti. Precisamos da Tua graça. Queremos abençoar a todos que já estão, Senhor, nessa live. Amém, amém. Queremos abençoar a todos que estão com a gente nesse instante, meu Deus. Sim. E Te louvar por esse momento, pedir a Tua direção, a Tua bênção. Sem Ti não somos nada, meu Deus. Verdade. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. pastor Vitão. Amém, Glória a amém. Deus. Amém. Eu queria aqui começar me apresentando e contando um pouco sobre como a gente se conectou. E se você puder também fazer uma introdução, compartilhar um pouco sobre você, um pouco sobre o teu ministério, pastor, seria muito bom. Mas para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou parte do movimento Dunamis, moro atualmente aqui em New England e tenho feito algumas lives. E eu senti de chamar o pastor Alexandre porque a gente se conectou há um tempinho atrás. Nós somos literalmente vizinhos. Ele mora mais ou menos aqui uma hora e meia de casa. E Isso. eu creio que Deus ele conecta não apenas pessoas, mas propósitos. E uma das coisas assim, que Deus falou muito forte no meu coração foi em relação a esse período que nós estamos vivendo, que é um período único, um período de preparação. E ele me fez colocar minha atenção no local onde eu vivo. E é interessante, pastor Alexandre, que existem muitas pessoas que falam: Deus me envia para as nações, me usa como um poderoso evangelista para pregar o evangelho nas nações. Mas uma das coisas que Deus colocou muito forte no meu coração é que eu preciso ser fiel primeiro no pouco. E o pouco significa, na verdade, não é o pouco na forma literal, mas é o que Deus tem me apresentado hoje. Começando com a minha família, depois com o meu bairro, depois com a minha cidade, depois com o meu estado, depois com o meu país, para depois eu conseguir replicar isso nas nações. E eu sei que você é uma pessoa muito ativa, pastor, nessa região de New England. E quando eu comecei a orar em relação às nações, Deus ele colocou: Felipe, seja fiel com New England. E New England, a Nova Inglaterra, é um local muito estratégico para o reino de Deus. É um local onde no passado aconteceu muitas coisas. Eu queria escutar um pouco também sobre isso. E eu sei que você é a pessoa certa para a gente falar sobre isso, porque você tem feito grandes coisas aqui nessa região. E eu queria então pedir para você compartilhar um pouco com a gente primeiro quem você é, um pouco do teu ministério, e a gente vai começar a bater um papo sobre essa questão de missões, mas começando com um pouco, para depois a gente alcançar o muito de Deus. Amém, que prazer. Bem, eu quero agradecer, Felipe, pelo convite que você fez. É uma honra muito grande estar compartilhando com você. Bem, para todos que estão assistindo essa live,
Meu nome é Alexandre, sou Alexandre Silva, sou senior pastor da TDM Church aqui em Boston. Nós somos 5 igrejas aqui na região e estamos aqui fazendo uma obra para Deus. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 1990, Uau. 25 de maio, para 91. E vim morar aqui, morei 8 meses em Nova York, depois vim embora para cá, não saí daqui mais. E nós cremos um grande avivamento nesse lugar. Quando, Amém. Felipe, você estava falando do amor que Deus colocou no seu coração por esse estado de Massachusetts, é bom lembrar a todos que o estado de Massachusetts já foi um lugar de grande avivamento. Então, a terra aqui estava adormecida, mas a terra é muito fértil. É verdade. Por aqui, Moody se converteu aqui na região de Boston. Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Depois ele foi para Chicago, se converteu numa sapataria aqui na região de Boston. Mais ou menos perto de você aí, eu acredito que é mais perto, 1 hora e pouco daqui, Jonathan Edwards pregou o sermão, famoso sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, na cidade de Enfield, Connecticut. Eu já fui aí, não sei se você já foi aí no lugar. Ainda não, ainda não. Eu fui aí no lugar só para... Fiz uma oração lá e fiquei... Eu gosto dessas coisas, né? Fiquei lá pensando como que foi aquele sermão, aquele tempo, né? Por aqui também passou a grandes pregadores daquela época, como o John Bunyan, como o George Whitefield. Passou por aqui, pregou. Tem um templo aqui em Boston chamado Tremont Temple, um templo batista, onde eles ministraram Moody, esse pessoal todo. Algumas vezes a gente vai lá, inclusive a minha esposa, a pastora Elane Jesus, gravou um vídeo lá dentro dessa igreja, ficou muito lindo. E, então, é um terreno fértil. A cidade que nós estamos é uma cidade de um grande missionário, Hudson Taylor, morava aqui na cidade de Malden, a 5 minutos da nossa igreja, tem igreja batista, onde tem uma placa em honra a ele. Então, aonde você anda, certo dia eu estava andando pela cidade e eu disse, será que no cemitério aqui da cidade tem pessoas que foram enterradas, que viveram esse grande avivamento, né? E aí eu fiquei pensando assim, a geração deles deve estar por aqui, né? O bisneto, neto, deve estar aqui na cidade, né? E quem sabe estar em alguma igreja e lembrando aos meus pais, nossos pais participaram de um grande avivamento aqui. Então, a terra aqui é fértil. Amém. E eu acredito que Deus está para trazer algo muito forte para essa terra aqui, principalmente para esse lugar, viu, Felipe? Uau, amém, eu creio. E para você que está conectando agora, pessoal, pastor Alexandre, um grande amigo, Deus conectou, e eu creio que ele conectou por conta de um propósito a minha vida com a dele. Amém. E hoje eu me encontro, nós estamos morando aqui em New England, a região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu moro em Connecticut, que é próximo de Nova York, e o pastor Alexandre mora no estado de Massachusetts. E Deus, ele tem colocado muito forte no meu coração, pastor Alexandre, a palavra colheita. Eu creio que nós antes de ter esse período de pausa, que eu creio, na verdade, que não é uma pausa, mas é uma preparação para obras maiores, Deus ele estava colocando muito forte no meu coração que o tempo que nós estamos vivendo, de céus abertos, de milagres, de abundância em todos os sentidos, Deus ele falou, isso é uma preparação para a grande colheita, a maior colheita de almas que o mundo ele já viu e verá. E eu creio muito forte nessa palavra, eu me agarro nela, e eu entendo que esse período agora que o Senhor ele está usando para nos prepararmos, eu creio que vai nos fortalecer. E eu creio que pós esse período, no bom sentido, nós seremos muito mais agressivos em compartilhar o evangelho, muito mais agressivos em abordar pessoas na rua. Eu não sei se você tem esse sentimento de poder, de querer sair de casa, né? Esse sentimento de eu quero ir para as ruas, eu quero evangelizar, eu quero entrar no mercado, eu quero começar a orar pelas pessoas. Eu já tinha esse sentimento antes, e eu creio que o senhor também, pastor. Mas agora ele tá aumentando. E essa unção que o Espírito Santo está liberando é para realmente ir de encontro com aquilo que a palavra diz, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
E para você que está chegando agora, a gente está falando sobre essa grande colheita, esse mover evangelístico que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Mas antes de você querer ganhar as nações, é importantíssimo você ser fiel com aquilo que Deus te confiou. E baseado nessa palavra, pastor, eu queria que você compartilhasse com a gente algumas coisas que você viveu nessa região. E para quem não sabe, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, pastor Alexandre, 4 anos atrás, eu escutei, Felipe, você está indo para o lugar mais difícil, biblicamente falando, para fazer evangelismo, um local onde as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Você está indo para um lugar onde realmente você vai ter um grande desafio pela frente. E eu escutei aquilo lá e eu comecei a declarar que é mentira. É mentira, a região da Nova Inglaterra está pronta, a região onde eu vou morar está mais do que pronta para receber esse grande avivamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre as mentiras que muitas vezes as pessoas lançam para realmente travar aquilo que Deus tem, mas quando na verdade a gente está pisando em postos de avivamento, como você compartilhou. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu acredito, Felipe, primeira coisa é que é o seguinte, há uma fome nos corações. Por exemplo, essa crise que veio, eu vi há 15 dias passados, o mundo viu presidentes chorarem. Eu acredito que Deus nos trouxe a uma posição que hoje todos estão pedindo por Deus, estão gritando por Deus. Esse ataque que nós tivemos, o inimigo é invisível, esse vírus, que trouxe um quebrantamento de alguma forma. Eu acredito que Deus está usando esse momento de crise para atrair as pessoas a Ele, que esse é o maior objetivo de Deus, é atrair as pessoas até Ele. É verdade. E até mesmo aqui na New England, esse lugar que nós estamos falando é um lugar que super fértil, que há uma base de avivamento, como nós já falamos, e também a fome dos corações. O que eu tenho visto é algo diferente. Por exemplo, na igreja que nós lideramos, eu vejo pessoas, americanos e brasileiros, entrarem com muita fome de Deus. Eu acredito que Deus coloca essa fome. Então, antes de eu buscar a Deus, primeiro Deus me busca. Eu acredito assim, porque orar não é fácil, buscar a Deus não é fácil, mas quando você sente aquela fome, aquela vontade de orar, é Deus já te buscando para ter uma intimidade com Ele. Eu acredito que tudo parte da oração. Quando uma igreja se achega à presença de Deus em oração, essa atmosfera ela vai tomando a região, ela vai tomando o lugar. É igual você disse, começa pelo lugar que a gente está, começa pela nossa casa, pela igreja, e vai invadindo a cidade, o estado, e até mesmo o país, sabe? Então eu acredito que tudo começa com um altar. Né? Quando Abraão sai da Mesopotâmia, ele caminha 1.200 quilômetros até Canaã, que era habitada ainda pelos cananeus, mas em Gênesis capítulo 12, verso 6, diz que Abraão chega a Siquém, e lá em Siquém ele levanta um altar ao Senhor. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou me dar bem nesse lugar, a terra é habitada pelos cananeus, mas eu vou levantar um altar porque a presença de Deus vai fazer diferença. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que se nós invocarmos a Deus, o que diz o 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que hoje já virou até um jargão, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter os seus nossos caminhos, orar e buscar a minha face, e eu ouvirei dos altos céus, virei e sararei a terra. A terra está ferida por causa do orgulho do homem. Mas eu acredito que quando nós nos quebramos na presença de Deus, toda a história bíblica você vai ver. Quando o povo se quebrantou, como Nínive, né, que havia... Jonas veio profetizando o juízo, o povo se quebrantou, o rei desceu do trono, reconheceu que o verdadeiro trono estava nos céus. Houve um avivamento em Nínive. Houve um avivamento. E eu acredito que esse tempo de crise é um preparo para um grande avivamento. Eu acredito que você estava falando no início, uma grande colheita está por vir, e eu acredito também que após um grande avivamento, eu acredito na volta do Senhor breve. Amém. Por todos os sinais que estão acontecendo, que aponta, quem conhece a escatologia sabe que estamos apontando, os rabinos hoje em Israel, nós temos uma aliança forte com Israel, amamos Israel, vamos a Israel 2 vezes por ano, já faz quase 20 anos que fazemos isso, e os rabinos hoje dentro da sinagoga estão dizendo, o Messias está chegando. Se para eles o Messias está perto,
imagina para nós. Uau. Então, eu acredito que Deus tem os seus propósitos. E o propósito de Deus é trazer algo muito grande sobre nós. Eu estou crendo numa chuva seródia, num avivamento, Amém. salvação Amém. de almas, pessoas famintas por Deus. Eu Amém. estou crendo nisso, viu, Felipe? Uau, isso é E demais. você está no lugar certo, na hora certa. Você chegou Amém. na época da Amém. colheita. Amém. E isso é muito Glória a forte, Deus. pastor. Sim. Enquanto você compartilhava sobre essa questão do poder da oração, de construir altares, Jesus ele nos comissiona para nós discipularmos indivíduos e nações. Então, eu creio assim, que o discipulado um a um é algo assim fundamental no cristianismo. Uhum. É o modelo de Jesus. Ele passava tempo com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele conseguia influenciar as esferas da sociedade. Então, você via lá o chefe do exército sendo impactado com as palavras de Jesus, você via o médico sendo tocado. Então, ele conseguia influenciar as esferas. E aonde nós nos encontramos hoje, eu creio que Deus ele nos posiciona para nós alcançarmos vidas. Então, eu estou falando aqui de CPF, mas também, ao mesmo tempo, influenciar sistemas, influenciar a sociedade. Então, e uma coisa é conectada com a outra, porque se eu ganho médico, consequentemente, o consultório que ele hoje ele se encontra, ele trabalha, ele faz parte dessa conquista também. Então, o consultório, ele não vira mais apenas um consultório, mas também uma embaixada do reino. Assim como é em outras áreas. Então, a gente vê o Espírito Santo nos usando para alcançar pessoas e também transformar a sociedade, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na Terra. E é interessante o que você está compartilhando, pastor, porque as pessoas estão assistindo aqui a gente agora, talvez você está assim, como é que eu posso fazer a diferença? E o que o pastor Alexandre acabou de compartilhar, eu creio que é a forma mais prática e mais efetiva para o momento que nós estamos vivendo. Que você entenda que hoje você pode fazer a diferença através da oração, através da construção de altares. Então, hoje você mora no bairro que você mora no estado que você mora, porque existe um propósito. Você não foi por acaso plantado naquele local. Deus ele escolheu para que você vivesse onde você vive hoje, para que você fizesse a diferença e faça a diferença na tua casa, no teu bairro. Como? Primeira coisa, de forma prática, através da oração. E pastor Alexandre, é interessante você estar compartilhando isso, porque traz um pensamento que eu queria escutar a tua opinião em relação a isso. Eu recebo constantemente mensagens de jovens que falam, Felipe, estou pensando em ir morar nos Estados Unidos, estou pensando em passar uma temporada nos Estados Unidos. E as pessoas elas acabam tomando decisões, muitas vezes baseadas em sentimentos, em vontades, em outras vezes, que é a forma mais fácil e a mais sábia, baseada em direções do Espírito Santo e da voz de Deus. E eu creio assim, que quando Deus ele envia com o propósito. E quando você se envia, muitas vezes você está se colocando numa posição que não é a vontade de Deus. Perigosa. É perigosa. Então, baseado nisso, baseado nesse entendimento que hoje nós podemos fazer a diferença no lugar onde nós estamos, através da oração, junto com o propósito de Deus para o local onde nós nos encontramos, o que você pode falar para as pessoas que nos assistem hoje em relação a você tomar a decisão de talvez morar em um outro país, pegar a tua família e ir para um outro local? Você que viveu isso na prática, o que você pode passar de conhecimento e sabedoria para as pessoas? Bem, tudo começa com a oração, né? Eu estou me lembrando de algo que eu li do pastor David Amchou, da Coreia. Ele disse que uma vez ele estava conversando com Deus, Senhor, eu queria ter uma igreja do tamanho da igreja presbiteriana aqui em Seul. A igreja a presbiteriana tinha 300 membros, a igreja dele era menor, ele falou, quero ter uma igreja do tamanho da igreja presbiteriana. Aí Deus falou com ele, bem, primeira coisa, você está muito ocupado, você está atendendo muita gente e não tem passado tempo na minha presença. Uau. Aí Deus disse para ele, você lembra das cordonizes no meio do deserto? Se o povo fosse correr atrás das cordonizes, quantas eles pegariam?
Aí ele disse, nenhuma, no meio do deserto, quem vai pegar cordonês? Aí Deus disse para ele assim, o Espírito Santo disse para ele, quando eles clamaram, eu mandei. Uau. O que você tem que fazer? Passa tempo comigo, que eu vou mandar as almas. Uau. Então, começou com oração. Hoje, ele é uma das maiores igrejas do mundo, né? O pastor Dave Young Cho na Coreia. Todos conhecem a igreja como uma igreja de oração. E ele conseguiu realizar todos os sonhos dele, porque eu aprendo que sonho gera sonho, promessa gera promessa. Né? Tudo, uma coisa está ligada na outra. Quando Deus quer derrama uma bênção sobre nós, essa bênção vem conectada com muitas outras bênçãos, né? E ele conseguiu todos os sonhos dele naquele lugar, porque ele começou com oração. Então, para as pessoas que querem tomar uma decisão, de repente, vir com sua família, com a família aqui para esse país, a primeira coisa é uma direção de Deus. Será que Deus está nesse negócio? Será que o Senhor, quando Moisés estava entrando na terra, em Êxodo 33, ele disse, eu só saio daqui se a tua presença for comigo. Moisés estava dizendo o seguinte, olha, eu sei que se a tua presença for comigo, eu estou indo para o lugar certo. Eu terei segurança. Quando Deus chama Abraão em Ur da Caldeia, que é o nosso moderno Iraque hoje, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Uau. Essa questão de você saber quem vem com você é que faz toda a diferença. Então, tudo começa com a oração. Eu me lembro, Felipe, que há 2 anos passados eu fiz uma oração antes do meu aniversário, e sempre em agosto, dia 18 é meu aniversário, eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero um presente, eu quero ter sensibilidade para ouvir tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, ter sensibilidade para mim entender os caminhos. Eu quero fazer tua vontade. E é interessante que após aquela oração, Deus é tão maravilhoso que eu passei a ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o primeiro step, o primeiro degrau para que alguém possa mudar de um país, juntar a sua família, vir para os Estados Unidos da América, como eu fiz em 1991, na verdade, eu cheguei em 91, eu cheguei solteiro aqui nessa terra, em 91, conheci a Elane em 91, o apóstolo Uriel de Jesus, que é o pai da Elane, o pastor Uriel, que é um dos fundadores das igrejas aqui em Boston, estava aqui, eu vim para a igreja dele, tive um encontro verdadeiro com Jesus, conhecia Jesus, mas andava de longe. Mas tive um encontro verdadeiro com Jesus, e quando eu coloquei Jesus como primeiro lugar da minha vida, todas as outras coisas foram acrescentadas. Conheci a minha esposa, a pastora Elane de Jesus, e ela, me lembro que ela me convidou para cantar uma canção com ela, e eu já fiquei na oração, Eu falei, ô Senhor, que seja mais que uma canção. Porque tudo começa com oração, né, pastor? Tudo começa com oração, E aí, em 95, eu casei, e aí hoje nós temos o nosso filho, Alex David, E construí uma família, e fui orando. As pessoas perguntam, pastor, como entender o meu propósito? Nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida através da oração. Uau. Não existe outro caminho. Uau. A oração nos alinha com o propósito de Deus para a nossa vida. E eu fui vendo as coisas acontecerem, e as coisas foram se encaixando, porque o destino de Deus é fantástico, e a gente começa a descobrir quando a gente se alinha em oração. Tira tempo, disciplina de oração. Eu me lembro que eu orava de 4h30 às 5 da manhã, na madrugada. Acordava para orar, depois eu saía às 7 para trabalhar. E eu me lembro que eu tinha essa disciplina de oração. E um testemunho mesmo, Felipe, quando nós fomos comprar o templo que você pregou agora, faz pouco tempo que você pregou lá no templo. Pessoal, uma das igrejas mais lindas que eu já fui ministrar, sem aqui... Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. E antes Deus é bom. Era uma sinagoga, né? Sinagoga, Uau. isso. Essa sinagoga, o que acontece? Nós fomos... nós tínhamos um lease em um outro prédio, e o dono pediu para a gente sair. O trabalho ganhou forma, cresceu, e o dono disse para mim, você está fora da lei, você não pode ficar aqui, você tem que procurar um lugar maior. E eu te dou uma data. Ele me avisou 22 de dezembro para mim sair 1º de março. Isso aí eu tinha dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses para sair. Aqui em Boston, um dos maiores desafios dos pastores é encontrar um lugar, porque é muito difícil,
a Harvard, considerada a capital intelectual aqui dos Estados Unidos, é muito comércio, muito business, mas igreja é uma batalha. O que nós fizemos? Nós fomos para a oração. Nós temos uma campanha de 21 dias de oração, todos os primeiros 21 dias do ano, e fomos para o jejum, para a oração. E é interessante como nasceu o templo, aquela sinagoga. Aquela sinagoga nasceu um dia, nós estávamos orando, e eu fui, era inverno, estava frio, e eu corro na academia junto com um pastor amigo, pastor Costa Júnior, e a gente estava correndo. Terminou de correr, ele teve que sair mais cedo. E eu tomei banho, estou amarrando o meu tênis. E eu me lembro que eu disse, aleluia, tu és bom. Quando eu disse isso, alguém atrás de mim falou, he listen to you, ele te escuta. Uau. Eu virei e disse, yes, he listen me all the time, ele me escuta todo o tempo. Ele falou, quem é você? Eu disse, eu sou um pastor de uma igreja aqui em Boston. Ele falou, eu sou um judeu, I'm a Jewish. Eu sou um judeu, eu vou à sinagoga em Malden. E só que nós vamos ter que vender a sinagoga agora. Nós vamos colocar à venda. Olha, eu estou orando por um lugar, estou adorando a Deus, e o lugar que nós estamos hoje nasceu de uma adoração. Uau! Que dali, daquele lugar, eu tive a sensibilidade de Deus, que quando ele disse, nós vamos vender, eu olhei para ele e disse, nós vamos comprar. Uau. Era a resposta. Eu disse, you are the answer of God for me. Você é a resposta de Deus. Ele começou a rir. Ele falou, sério? Eu falei, sério. You are the answer of God for me. Você é a resposta de Deus para a minha vida, que nós estamos orando. E nasceu o templo através de uma oração. O que acontece? Nós chegamos no templo, eu fui direto na parede, coloquei as mãos e orei lá fora. E eu digo sempre quando estou ministrando no altar, porque nós oramos lá fora, hoje nós podemos orar lá dentro. Uau. Tudo começou com a oração. Que demais. E é interessante, Deus é pastor, fiel. Nós entendemos esse processo. Então, você morava no Brasil. De qual cidade que você é, pastor? Eu sou da cidade sul de Minas Gerais. Boa. Poço Fundo, perto de Poços de Caldas. Olha, não tem nem no mapa, não adianta nem procurar. Poços de Caldas eu conheço. Poço Fundo. Muito bom. Mas é interessante, pastor, analisar, por exemplo, o teu testemunho que você está compartilhando aqui com a gente, aquilo que a gente está conversando. Deus, ele com certeza ele quer nos usar. Você que está assistindo agora, você tem um propósito. Yes. Jesus Cristo, ele nos comissiona para nós pregarmos o evangelho, para nós irmos pelo mundo afora, para nós fazermos discípulos, para nós trazermos o reino dos céus aqui na terra. O pastor Alexandre está compartilhando o testemunho dele e ele começou a compartilhar sobre o poder da oração. Então, ele morava numa cidade em Minas Gerais, ele sai da cidade dele, vem aqui para os Estados Unidos por conta de uma palavra que ele tinha. Então, ele toma uma decisão baseada na palavra, porque a palavra traz a retaguarda, né, pastor? Tem muita gente se lançando, se aventurando sem ter uma retaguarda, sem ter a palavra de Deus. E para toda missão, para todo envio, Deus ele libera junto a provisão. Então, para todo propósito, dentro do propósito tem a provisão. Então, tem muita gente correndo atrás da provisão, mas o segredo está em você se alinhar com o propósito, porque a consequência é a provisão. Então, você chega aqui, começa a orar e as coisas começam a ser destravadas e alinhadas com aquilo que Deus tinha para você aqui nesse local. Então, tem muita gente que está assistindo a gente agora que se pergunta, primeiro, qual que é o meu propósito? Segundo, eu quero ganhar as nações, eu quero viajar, eu quero pregar o evangelho, eu quero ser um missionário, eu quero ir. Mas o que você está compartilhando aqui com a gente é tão rico, porque eu creio que Deus ele só nos envia quando nós entendemos aquilo que você compartilhou. De que adianta eu chegar na Terra Prometida sem a presença de Deus? Porque eu creio que o lance da Terra Prometida não é a terra em si, é quem vai junto com você para aquele local. Porque de que adianta eu estar numa terra que emana leite e mel sem ter ele junto comigo? Então o foco não é um local, e sim uma pessoa. Sim, isso. Porque eu acredito, Felipe, o que acontece. Quando Deus olha para mim e olha para você, as pessoas veem o presente. Mas Deus, muitas vezes, ele olha para mim. Quando eu cheguei aqui, ele estava vendo em mim o que eu ia me tornar nele. Então, a oração traz a visão traz a provisão. Porque se você tiver provisão
e não tiver visão, não adianta. Então, a visão vai atrair a provisão, para que você possa chegar ao momento. Então, tudo começa. A oração, vou na anotar oração aqui. você recebe a visão atrai a provisão. Então, Deus não está vendo o que você é, Deus está vendo o que você vai se tornar. Então, eu sempre digo assim, como Deus é tremendo. Deus olhava para uma madeira de acácia e via a arca. A madeira de acácia toda torta. As pessoas falam, mas essa madeira, mas Deus via ali a arca da aliança, que era o símbolo da presença dele. As pessoas olhavam para Saulo e diziam perseguidor, mas Deus via que o Saulo perseguidor ia tornar no Paulo apóstolo, que fez toda a diferença. Então, Deus olha para nós e ele já viu o nosso futuro. Uau. E sabe aonde nós vamos chegar. E para a gente entender é através da intimidade. E isso é demais, pastor, porque traz não apenas segurança, mas faz com que a gente entenda que tudo aquilo que nós vivemos hoje está nos preparando para algo muito maior que nós não sabemos de forma clara, mas se a gente está alinhado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo começa a seguir de acordo para essa preparação que está vindo aí amanhã. Então, eu creio, uma das coisas que eu tenho experimentado nessa quarentena é o seguinte, pastor, eu creio que hoje eu tô colhendo as sementes que eu plantei no passado. Então, hoje, eu estou vivendo aquilo que eu fui preparado ontem. E hoje, além de eu estar colhendo, eu tenho que plantar para viver os romperes de amanhã. Então, esse período de quarentena que nós nos encontramos hoje, eu entendo de forma muito clara. Eu entendo que, primeiro, Deus não foi o responsável por esse vírus, mas Deus é tão bom que ele pode usar uma situação adversa que eu creio que Felipe, minha opinião pessoal, tem aí um pouco de pitada de mão do inimigo com a pitada da mão humana. Eles se uniram e falaram, vou planejar algo aqui para parar a igreja. Daí Deus, opa, aquilo que vocês estão tentando para mal, eu vou usar para bem. E eu vejo a igreja se fortalecendo de uma forma que nunca se fortaleceu antes. A igreja entendendo o poder que existe em a igreja se fortalecer primeiramente no lar, para depois ser replicada em outros locais. Eu entendo que esse período é um período de preparação para aquilo que a gente vai viver. E quando o sinal verde aparecer, a gente vai partir de uma forma muito mais intencional e muito mais preparados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, assim, de forma prática, eu sei que a gente está falando sobre oração, mas quais são algumas formas que você poderia passar para o pessoal que está assistindo aqui para se preparar e ser muito mais intencional para quando esse período acabar e a gente viver esse grande romper que Deus está preparando nas nossas vidas? Resiliência no processo. A resiliência no processo, porque é o seguinte, o processo vem para nos preparar, para a gente receber o que Deus já preparou para nós. Eu já escuto as pessoas falar, Deus está preparando. Deus já preparou, Ele está preparando a gente para receber o que Ele já preparou. Então, o processo, por exemplo, essa crise, essa quarentena, esse momento que nós estamos passando, faz parte de um processo. Agora, a nossa disciplina com Deus, na oração, nesse momento, porque tem pessoas que o que eu aprendo, o que eu ouço, o que eu vejo, determina o que vai na minha alma. Então, se as pessoas começarem a ficar olhando para as notícias, assistindo televisão o dia todo, entrando por esse caminho, vai falhar no processo. Então, esse processo agora é um processo de consagrarmos a Deus, de buscarmos a Deus. Então, a primeira coisa é sermos resilientes no processo. Vai aparecer, não estou falando só da quarentena, nós estamos vivendo a quarentena agora, mas no processo da minha vida. Eu fui provado em muitas áreas, mas todas as vezes que passava aquele tempo de provação, Deus sempre vinha com uma bênção muito grande. Então, o processo está nos preparando, gerando uma estrutura para a gente receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Uau. Então, a primeira coisa é ser resiliente no processo. Desculpa, faz a pergunta novamente que você fez para mim. É a preparação de forma assim, como que você poderia passar para o pessoal para que o povo em casa se preparasse nesse período, assim, além da oração? Quais são outros passos práticos
o relacionamento. Eu sempre digo o seguinte, que 80% que nós somos são respostas dos nossos encontros, são frutos dos nossos encontros. Por exemplo, se eu encontro com você, a gente passa algumas horas juntos, você leva um pouco de mim para você e eu levo um pouco de você comigo. Então, os resultados da minha vida, a minha vida é 80% resultado dos meus encontros. Uau. Então, o relacionamento. Então, primeiro, oração. Segundo, resiliência no processo. E terceiro, relacionamento. Com quem você se relaciona. Uau. Quem é que você está ouvindo? Com quem que você está conversando? Porque só vai entender sua missão quem tem uma missão. Eu disse domingo passado na igreja que nós temos que estar juntos. É muito bom estar juntos com quem tem a missão, na mesma missão. Qual é a missão? Servir o reino. Hoje eu disse, eu estava falando hoje, eu fiz uma live de manhã, sobre João capítulo 13, verso 7, quando Jesus responde para Pedro: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Isto é, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não entende o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender depois, porque Jesus estava dizendo... O que ele estava dizendo com essa questão de lavar os pés dos discípulos? 3 coisas. Número 1, ele está dizendo que a maior característica que nós temos é servir. Uau. Então, no relacionamento, hoje, o que o mundo diz hoje? O mundo diz hoje é a lei de Gerson, cada um tentando tirar um pouco para si. Mas no reino de Deus, a lei de Gerson morre. No reino de Deus, Jesus disse: o maior é quem serve. Uau. Então, no meu relacionamento, eu ser uma pessoa que vai servir. Eu quero ser bênção na vida de alguém. Porque no reino de Deus, há uma inversão de valores. No mundo, as pessoas dizem: você passa, você perde. No reino de Deus, quanto mais você entrega, mais você recebe. A unção que eu tenho, que você tem, Felipe, é para os outros, não é para a gente. É verdade. A unção é para abençoar alguém. Então, a terceira coisa que você deve fazer nesse processo de quarentena é você ser um instrumento na vida de alguém. Tem gente desesperada, precisando de uma ligação. Falar em instrumento, eu nunca pensei, Felipe, que a igreja que eu sou pastor aqui, nesse momento nós temos distribuído cerca de 700 cestas básicas mensais. Uau. Hoje é o dia de distribuirmos cestas básicas, de 5 às 10 da noite. Eu nunca pensei que nós seríamos bênção em uma época tão carente de quarentena que nós estamos vivendo. Eu vou para ficar olhando. Eu ajudo o pessoal a servir também. É uma fila de pessoas para receber cestas básicas. E a igreja está podendo ser igreja de verdade nessas horas, pregando o evangelho, entregando a cesta básica para a família. E assim, quantas famílias estão precisando? Então, o que nós estamos aproveitando nesse momento? Servindo alguém. Uau. Então, nessa época de crise, número 1, oração. Número 2, ser fiel no propósito, ser resiliente no propósito. Número 3, você servir, ser instrumento de Deus na vida de alguém. Você pode pegar o telefone, você pode orar por alguém, você pode perguntar: olha, como é que você está? Estou com saudade de você, estou sentindo sua falta, você está bem, você está precisando de alguma coisa. Ontem eu fui na casa de alguém, uma família inteira, amiga, que eles pegaram o coronavírus, todos os coronavírus. Eles disseram: pastor, a gente só quer que vocês passem aqui na rua e façam oração para a gente lá da rua. Não entra para você não pegar o vírus. Pois eu cheguei na rua, desci do carro e colocamos as máscaras, eu e o Almir, que é um diácono da nossa igreja, pessoa muito querida, a família dele, e eu estendi as mãos da rua. Oramos por eles, aí a irmã falou: olha, ele gosta tanto daquele hino, sabe que você pode cantar? Eu falei: ele está querendo muito, né, irmão? Mas eu cantei o hino, né? Vamos fazer a obra, né? Cantei o hino no meio da rua, né? Os americanos olhando: o que é isso? Que doideira é essa? Mas eu saí dali e o Espírito Santo ministrou o meu coração. Eu escutei a voz de Deus dizendo como ele se agradou. Então, eu acredito que essa é uma oportunidade tremenda de nós servirmos. É verdade. E é interessante, pastor, porque a maioria das pessoas, quando escuta isso, servir, vem um pensamento que eu creio que é uma mentalidade que nós temos que quebrar, baseado lá em Romanos 12:2, a gente tem que renovar a nossa mente, que é assim:
eu não tenho nada para oferecer. Eu não sei como que eu posso servir. Eu estou passando por tanta dificuldade que eu acho que eu não tenho nada para poder abençoar alguém. E essa é uma mentira. E eu creio que essa mentira é uma raiz de insegurança, de uma mentalidade de órfão, de uma mentalidade de escassez que não é do reino de Deus, quando na verdade o pouco que você tem, o pouco que nós temos com a bênção pode muito. Então muita gente fica pensando assim, nossa, acho que eu nunca vou conseguir ajudar, ou só quando eu tiver a condição assim assado. Quando na verdade não. O que você tem hoje nas suas mãos? Seja fiel com o pouco que Deus. Que você compartilhou. É uma mensagem que você está liberando no WhatsApp, pode ser já uma forma de você servir, né? E uma oração. Uma oração. Você está orando por alguém. É interessante, eu tive uma experiência assim, tinha um dia que eu estava assim estava mal. Aí eu falei, Senhor, levanta alguém para orar para mim. Levanta pastor, alguém para orar por mim. Sim. Desculpa te interromper, mas tira uma dúvida. Pastor, líder de igreja, tem esse período de estar mal? Oh, yes, sim. Mas tem dia que você precisa ser ministrado. Tem dia que você precisa de ajuda. E Deus nos permite viver assim para a gente entender o quanto nós somos dependentes. É verdade. Não dá para fazer sozinho, para trabalhar um grande sonho, precisamos de um grande time. E eu disse, Felipe, assim, Senhor, levanta alguém para orar por mim. Passou uns 40 minutos, alguém ligou para mim, pastor, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu senti impelido pelo Espírito Santo a orar por ti. Eu disse, oh glória. Eu falei, aleluia. Deus é grande, Deus é fiel. Então, é um momento de relacionamento, é um momento de servir. E eu acredito que todo tempo que você está pronto para Deus, Ele vai colocando as conexões no nosso caminho, Felipe. Uau, muito bom. Muito forte. Pessoal, você que está assistindo a gente, o pastor Alexandre compartilhou aqui 3 formas práticas de você se preparar nesse período aí de quarentena. É através da oração. Existe poder na oração. Através da resiliência. Deus está te forjando para algo Não desista do processo. Existe beleza no processo, né, pastor? Existe. E baseado nisso, eu queria abrir um outro parênteses aqui nesse ponto 2. E é uma coisa que eu tava lendo e eu com certeza imagino que você tem algo. Quanto tempo é a live, Felipe? Porque tá 10h53? Isso. Mas a gente vai terminar às 11. Ok. Tá. Só porque corta, né? Quando dá. Corta, Mas só pra gente fechar, eu tenho esse ponto 2, enquanto você falava da resiliência, vem um episódio lá em Números 20, é o momento das águas de Meribá, que Moisés, ele acaba desobedecendo a voz de Deus e ele não consegue entender o processo de que Deus não estava apenas preparando o povo, mas estava preparando o líder do povo, que era Moisés. Sim. Assim, 1 minuto, uma revelação que vem em relação a esse episódio que Moisés, infelizmente, desobedece e acaba sendo privado de entrar na promessa porque não abraçou de forma completa o processo. Sim. Perdão, pode repetir novamente? Para me entender? O episódio lá, no Números capítulo 20, que o Senhor pede para Moisés, você vai dar água para o povo, mas ao invés de você bater na rocha, você vai falar a rocha. E Moisés, ele acaba desobedecendo, ele fica um pouco irado com o povo, né? Que o povo tem a cada 10 segundos uma amnésia espiritual, começa a reclamar, começa a passar por aquele processo reclamando, e Moisés, ele acaba perdendo a paciência e desobedece. Então ele se coloca na posição de Deus, ele fala para o povo, será que eu vou ter que tirar essa água da rocha para vocês beberem? Então ele acaba desrespeitando esse processo de resiliência que Deus estava gerando não apenas no povo, mas também na vida de Moisés. Sim. O que você pode falar em relação a isso? Eu acredito, por exemplo, que tudo que Deus faz é para a glória dele, a Bíblia diz, né? O importante é Deus ser glorificado. O Senhor quis ensinar o povo ali a questão da desobediência de Moisés, mas Deus também quis mostrar ao povo que a obra dele continuaria, porque depois Josué entra na terra, né? Josué entra na terra. O propósito de Deus
ele será feito. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Então Deus nos ensina, naquela questão de bater na pedra, que Moisés, ele tropeçou, talvez, naquilo que ele mais sabia. Apesar de, depois de 1.600 anos à frente, ele aparece quando Jesus estava lá, no Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias, né? Ele entra na terra, porque Deus tem os seus caminhos. Agora, no momento em que ele bate na pedra, e que gera aquela questão de ele ir somente... Eu já estive ali algumas vezes no Monte Nebo, onde ele avistou a terra. Eu acredito que chegou o momento de Deus tirar da unção que estava sobre ele e colocar sobre Josué. É Deus dizendo duas coisas. Número um, a glória pertence a ele. Número dois, o propósito de Deus sempre vai continuar. E número três, querendo ou não, Moisés foi bênção na vida de alguém que entrou na Terra Prometida. Se não fosse Moisés, Josué não teria entrado na Terra Prometida. E quando Deus mandou os espias, Josué estava com os espias. Deus ensina outro propósito. Você só pode levar alguém a um lugar onde você já teve. E Josué tinha ido lá. E ele entrou. Uau, muito bom. E a terceira coisa que o pastor Alexandre compartilhou aqui é o poder que existe nos relacionamentos, que você, nesse momento único que nós estamos vivendo, invista primeiramente no teu relacionamento com Deus, né, pastor? E, sim, consequentemente, você invista aí nos seus familiares que estão hoje perto de você, nos teus amigos. E é interessante você falar que a gente não consegue levar alguém para um local onde a gente nunca foi, mas também a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, é verdade. Eu creio que essa questão dos relacionamentos, sim, você precisa abençoar pessoas, mas entenda que você precisa primeiro se plugar na fonte para você ter algo para dar. Então, eu creio que Deus ele vai usar esse período aí para intensificar a nossa intimidade com Ele, e essa intimidade vai gerar aí essa liberação para outras pessoas. Pastor Alexandre, queria que você orasse aí para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir. Amém. Depois a gente vai finalizar. Quero agradecer mais uma vez aí pela tua participação. Foi uma honra, eu que agradeço. Obrigado. Você que está chegando agora, você tem que assistir essa live aí, porque o manto fluiu, muita revelação. Estou com um caderninho aqui, anotei, processo. Amém. Muito bom. Libera aí, pastor. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa teus filhos, Senhor, que assistiram essa live, Senhor. Nós estamos profetizando a bênção sobre a vida deles, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, com a tua mão poderosa. Coloca fome nos corações. Estamos esperando, na expectativa, ávidos, meu Deus, por uma grande chuva, um grande avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Felipe. Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor Felipe Borges. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Depois a gente fala. Um abração. Abração. Tchau. É isso aí, pessoal. Você que entrou agora, chegou atrasado, assiste essa live que foi muito boa, tá bom? Vou deixar salvo aqui. Deus abençoe. E daqui a pouquinho, tô entrando com mais um amigo aí. Fica com a gente.